Ela acreditava estar se apaixonando por um homem simples, um forasteiro de modos gentis, olhar calmo e palavras poucas. Mas o que Isabel não sabia era que aquele homem era muito mais do que parecia. Augusto carregava um segredo enterrado sob silêncio e mapas. Um nome que pertencia à própria família do imperador. Um título que ele nunca quis, mas que não podia negar. E um destino que o afastava do único amor que o tornava livre. Essa é a história de dois corações que ousaram desafiar o império. De uma mulher que não se curvou, e de um homem que escolheu amar, ao invés de governar. No interior do Brasil imperial, durante o segundo reinado de Dom Pedro II, havia uma vila de beleza modesta, mas de atmosfera encantadora. Entre casarões coloniais brancos, ruas de terra batida e árvores antigas que contavam histórias ao vento, aquela pequena localidade mantinha viva a rotina de um país que oscilava entre a tradição e os ventos da modernidade. Era o ano de 1878. Enquanto a corte no Rio de Janeiro discutia as tensões da escravidão, as reformas da educação e os interesses da elite cafeeira, a vila seguia imune às grandes decisões do império. Mas naquele cenário aparentemente inalterável, uma história de amor estava prestes a nascer. Uma história como poucas, daquelas que o tempo não apaga. Isabel de Queiroz era uma jovem de 20 anos, filha única de um comerciante português respeitado e de uma mulher de origem mineira, firme e silenciosa. Cresceu rodeada por livros escondidos, partituras de piano e expectativas que não eram suas. Educada para ser uma dama, mas nascida com o espírito de uma sonhadora, Isabel vivia entre o dever e o desejo. Os vestidos de rendas, os jantares formais e as visitas à igreja faziam parte de seu mundo, mas não eram o que lhe preenchia a alma. No fundo, ela ansiava por algo que não sabia nomear. Talvez por liberdade, talvez por amor, ou por algo que unisse os dois. Os pretendentes que lhe eram apresentados nunca despertaram nela mais do que uma cortesia cansada. Os filhos dos fazendeiros locais pareciam tão previsíveis quanto os discursos de seus pais. Era como se todos seguissem o mesmo roteiro, escrito por gerações passadas, sem espaço para o improviso do coração. E foi nesse contexto que ele apareceu. Seu nome era Augusto Lemos. Ao menos era assim que se apresentava. Chegou à vila numa manhã nublada, acompanhado apenas por um cavalo de porte nobre e uma mala de couro escuro. Oficialmente, dizia-se que havia sido enviado pela coroa como agrimensor, encarregado de revisar mapas antigos, redefinir divisas de terras e organizar documentos cartográficos da região. Poucos se interessaram por detalhes. Era mais um funcionário temporário, mais um homem da capital a cumprir ordens do império. Mas havia algo em Augusto que contrariava a simplicidade da função que lhe fora atribuída. A maneira como caminhava, a forma contida com que cumprimentava as pessoas, o olhar atento e ao mesmo tempo distante, tudo nele indicava que havia muito mais por trás da aparência modesta. Mesmo usando roupas simples, havia uma elegância natural em seus gestos, como se tivesse nascido entre salões de cristal e conversas diplomáticas. Isabel o viu pela primeira vez quando atravessava a praça principal, carregando uma cesta com tecidos para sua mãe. Ele estava inclinado sobre uma pedra larga, analisando um grande mapa aberto, com um lápis na mão. A concentração que exibia, aliada à serenidade de seu semblante, causou-lhe uma estranha inquietação. Não foi apenas pela aparência ou pela novidade que ele representava. Era algo mais sutil. Um tipo de presença que preenchia o espaço sem pedir licença. Nas semanas que se seguiram, ela passou a vê-lo com certa frequência. Ele costumava caminhar sozinho pelas trilhas ao redor da vila, observar os campos com atenção e, às vezes, sentar-se por horas à beira do rio, como quem conversava com o próprio silêncio. Dizia-se que ele morava nos fundos de uma antiga chácara, afastado do centro, e que levava uma vida de poucas palavras e muitos papéis. Aos olhos da vila, era apenas mais um estranho com manias de capital. Mas aos olhos de Isabel,
Ele era uma incógnita irresistível. Sem perceber, ela começou a adaptar sua rotina. Passou a frequentar a biblioteca nos fins de tarde, mesmo quando não precisava de livros. Andava pela praça com passos mais lentos, como quem desejava ser notada, mas sem dar o braço a torcer. E o destino, cúmplice discreto, tratou de unir seus caminhos de forma orgânica, sem alarde. O primeiro contato significativo aconteceu em uma tarde em que ambos se encontravam próximos à margem do rio. Isabel observava flores silvestres enquanto ele fazia anotações. Por longos minutos, permaneceram ali, sem se dirigir um ao outro. Mas a proximidade, o tempo e o silêncio criaram uma atmosfera de intimidade invisível. Quando ela se retirou, sentiu como se tivesse vivido uma conversa inteira sem dizer uma palavra. Com o passar dos dias, os encontros se repetiram. Ele parecia surgir nos mesmos lugares, sempre com seu caderno de anotações ou rolos de mapas. A cada novo cruzamento de olhares, havia um reconhecimento mútuo, como se uma história antiga estivesse sendo retomada. A vila, atenta como sempre, começou a comentar. Alguns diziam que havia algo entre a moça e o agrimensor. Outros afirmavam que Isabel, sempre tão altiva, finalmente se rendia aos encantos da curiosidade. O pai dela começou a fazer perguntas, mas ainda tratava o assunto com indiferença. Para ele, um funcionário do império jamais seria uma ameaça real. Mas Isabel sentia que aquele homem não era apenas o que dizia ser. Havia nele algo indizível. A forma como observava os detalhes, a maneira com que evitava falar de si mesmo, o modo como parecia saber mais do que dizia. Era como se ele carregasse um mundo inteiro às costas, um mundo que se recusava a mostrar. Um dia, ao visitar a biblioteca, ela encontrou um caderno esquecido sobre a mesa. Ao abri-lo, na contracapa, havia um brasão pintado à mão. Não era qualquer brasão. Era imperial, o símbolo dos Bragança. Ela não sabia o que pensar. Quando ele apareceu minutos depois para recuperar o caderno, limitou-se a agradecer, sereno, sem qualquer sinal de surpresa ou explicação. Naquela noite, Isabel não dormiu. Pela primeira vez, cogitou a possibilidade de que aquele homem simples, de modos refinados e passado nebuloso, talvez não fosse simples. Talvez nem fosse apenas um agrimensor. Mas era cedo para conclusões. E seu coração, embora em alerta, preferia acreditar que o que vivia era real e possível. A primavera se aproximava e, com ela, as flores nos jardins e as incertezas em sua alma. Ela estava se apaixonando. Isso era inevitável. Mas ainda não sabia que estava se apaixonando por alguém que o mundo não permitiria que fosse dela. Desde o primeiro encontro silencioso às margens do rio, Isabel sentiu-se enlaçada por algo maior do que a razão podia explicar. Era como se a presença de Augusto reorganizasse o compasso do tempo à sua volta. As tardes, antes monótonas, tornaram-se cheias de expectativa. Os passeios pela praça carregavam outra luz, e até as folhas das árvores pareciam cochichar segredos novos. Ela não falava disso com ninguém. Não havia como. O que sentia não cabia em palavras simples, e tampouco encontrava espaço nos costumes rígidos que moldavam a vida das jovens da vila. Amigas casadas, pretendentes repetitivos, bailes previsíveis, nada daquilo se comparava ao arrepio que percorria sua pele ao cruzar, por acaso, o caminho de Augusto. E, curiosamente, esses encontros mantinham sempre a mesma natureza discreta. Eram encontros de olhares, de presenças paralelas, de acenos respeitosos que duravam mais do que deveriam. Nunca houve toques, nenhuma palavra imprópria, mas a conexão era inegável. Ela podia sentir. Com o passar dos dias, Isabel passou a observar Augusto com mais atenção. Recolhia pequenos detalhes como se montasse um retrato secreto em sua mente. Notava a maneira como ele segurava a pena ao escrever, com precisão quase aristocrática. Observava seu vocabulário, cuidadoso, rico e por vezes rebuscado demais para um simples agrimensor. Percebia a forma como ele tratava os mais velhos, com uma reverência quase cerimonial.
E quando o ouvia mencionar lugares onde teria vivido, como Petrópolis ou Campos dos Goitacazes, percebia uma estranha familiaridade, como se ele tivesse frequentado não apenas as cidades, mas seus salões mais restritos. Essas observações, no entanto, não geravam desconfiança imediata. Pelo contrário, despertavam nela ainda mais fascínio. Havia naquele mistério uma beleza perigosa. Era como olhar para uma pintura de que se gosta, mas não se entende completamente. Enquanto isso, os encontros se tornaram levemente mais próximos. Augusto parecia permitir-se pequenos desvios em sua rotina para passar por onde ela estaria. Por vezes, ele se sentava à distância enquanto ela lia sob a sombra de uma árvore. Em outras, caminhava em silêncio por trilhas que sabia que ela costumava usar. O gesto era sempre respeitoso, jamais invasivo, mas carregava um tipo de ternura que só os olhos atentos podiam perceber. A vila começava a reparar. As senhoras mais atentas já murmuravam entre si nas feiras e nos bancos da igreja. Diziam que a filha do senhor Queiroz estava se envolvendo com um homem sem passado claro. Comentavam que o tal agrimensor andava por aí como quem não devia nada a ninguém, mas também não se explicava a ninguém. E naquela época, não se explicar era quase um pecado. O pai de Isabel, inicialmente indiferente, começou a demonstrar inquietação. A possibilidade de a filha estar depositando afeto em alguém, fora de sua posição social, era algo que feria tanto sua lógica quanto seu orgulho. Já bastava o incômodo de vê-la recusar convites de bons partidos locais. Agora ainda teria de lidar com um forasteiro sem sobrenome conhecido? Isabel, por sua vez, sentia-se cada vez mais dividida entre o desejo e o dever. Crescera cercada por exigências silenciosas, postura, recato, conveniência. Mas diante daquele homem, tais exigências perdiam força. Em Augusto, ela enxergava a raridade da autenticidade. Ele não a tratava como um adorno social, não a bajulava com palavras vazias. Apenas a via, e o modo como a via fazia com que ela também passasse a enxergar a si mesma com mais profundidade. Apesar disso, o incômodo com o silêncio dele sobre o próprio passado começou a crescer. Havia perguntas não respondidas, histórias contadas pela metade, e uma ausência constante de qualquer menção à família. Nenhuma referência à infância, nenhuma lembrança afetiva. Augusto era um homem sem raízes aparentes, e isso a inquietava. As primeiras suspeitas mais sérias surgiram quando ela, ao visitar a biblioteca, encontrou entre os papéis deixados sobre a mesa uma folha marcada com o brasão do Império, desenhado com minúcia, acompanhado de anotações sobre linhagens nobres. Era um tipo de conteúdo que dificilmente faria parte do ofício de um simples agrimensor. Quando Augusto retornou para recolher o material, agiu com naturalidade. Mas a rigidez com que guardou a folha sugeria que aquele símbolo tinha mais peso do que sua expressão permitia demonstrar. Dias depois, Isabel testemunhou uma cena ainda mais reveladora. Estava caminhando pelas trilhas próximas à fazenda abandonada onde ele vivia, quando viu, de longe, Augusto em conversa com dois homens montados a cavalo. Um deles usava roupas visivelmente mais refinadas. O tom da conversa parecia tenso. Ela não ouviu o que diziam, mas notou os gestos controlados de Augusto e o olhar hostil que um dos cavaleiros lhe lançou ao perceber sua presença. Quando os homens se afastaram, Augusto não se aproximou. Apenas recolheu os papéis que segurava e desapareceu pela trilha oposta. Naquela noite, Isabel não conseguiu dormir. Pela primeira vez, o encantamento começava a se misturar ao medo. Sentia-se envolvida por algo belo, mas que poderia ser falso. Ou pior, algo verdadeiro, mas proibido. Ainda assim, havia gestos de Augusto que contrariavam qualquer teoria de desonestidade. Em uma manhã fria, por exemplo, ela encontrou sobre o batente da janela de seu quarto uma pequena caixa de madeira. Dentro, repousava uma orquídea branca, rara na região, colhida em local de difícil acesso. Era a flor que ela havia mencionado, sem intenção, dias antes, durante uma de suas conversas sobre a natureza local. Junto da flor, havia uma única folha de papel dobrada,
com uma citação manuscrita de um autor francês. A caligrafia era firme, sóbria, quase caligráfica, e novamente revelava um tipo de formação intelectual incomum para um agrimensor de interior. Aquele gesto mexeu com ela de um modo profundo. Mesmo sem palavras, ele lhe dizia que a escutava com atenção, que guardava detalhes, que se importava. E isso a dilacerava, pois quanto mais se apaixonava, mais temia que aquele amor estivesse baseado em uma verdade parcial, ou talvez em uma mentira bem intencionada. A primavera chegou, trazendo novas cores à vila e novas inquietações ao coração de Isabel. Os ventos ficavam mais quentes, e com eles vinham também os primeiros sinais de que algo estava prestes a mudar. A aparente calma do relacionamento, construída com silêncio e gestos, estava agora ameaçada por um abismo de incertezas. Ela sabia que o amava. Disso não havia dúvidas. Mas começava a perceber que ele talvez pertencesse a um mundo onde o amor, por mais genuíno que fosse, não era suficiente para vencer os muros da nobreza. E o que ela ainda não sabia era que esse mundo estava prestes a se revelar. O clima da vila havia mudado. Não o ar, nem o céu, mas o que se dizia entre as pessoas, o que se murmurava nos corredores da igreja, o que se escutava em voz baixa durante as visitas de fim de tarde. Havia um novo nome nos círculos sociais, e esse nome trazia com ele expectativas que rapidamente se instalaram na casa dos Queiroz. Henrique de Sá Benevides era filho de um antigo conhecido do pai de Isabel. Viera do Rio de Janeiro, enviado a negócios com o pretexto conveniente de visitar parentes no interior. Era um homem bem apessoado, confiante e de comportamento calculadamente encantador. Trazia consigo o peso do sobrenome e o brilho do prestígio. Em pouco tempo tornara-se assunto constante nas conversas da elite local. Sua aproximação da família Queiroz não foi casual. Os comentários sobre a beleza, inteligência e discrição exemplar de Isabel já haviam chegado a seus ouvidos muito antes de sua chegada. O interesse, que poderia parecer espontâneo, era estrategicamente guiado por interesses matrimoniais, e em especial por ganhos políticos que um bom casamento poderia proporcionar a ele e à sua linhagem. O pai de Isabel, sempre atento às oportunidades de ascensão social, logo viu em Henrique uma possibilidade irrecusável. Era o tipo de homem que qualquer pai naquele tempo desejaria para a filha. Bem falado na corte, com promessas de ligação futura a cargos administrativos e acesso aos corredores da política imperial. Diante disso, o silêncio de Augusto e sua origem pouco esclarecida tornavam-se cada vez mais desconfortáveis. Isabel, no entanto, não demonstrava o menor entusiasmo diante do novo pretendente. Ainda vivia imersa nas memórias dos gestos de Augusto, das cartas trocadas com o vento, dos olhares sustentados em silêncio. Seu coração, embora inquieto, não se desprendia da lembrança do homem que havia invadido sua vida de forma tão sutil quanto devastadora. Mesmo assim, era impossível ignorar a presença constante de Henrique. Ele estava em todos os jantares, participava das conversas com desenvoltura, distribuía elogios à educação de Isabel e fazia questão de demonstrar seus planos de futuro diante da família, como quem prepara o terreno para uma colheita certa. A jovem suportava tudo com polidez, mas sua expressão tornava-se cada vez mais distante. Enquanto isso, Augusto se tornava escasso. Aparecia com menos frequência nos lugares habituais. Evitava os olhos de Isabel quando cruzavam as ruas e parecia ainda mais mergulhado em seus papéis e mapas. Seu comportamento retraído contrastava com a intensidade do que haviam vivido até ali, e isso a feriu profundamente. Certa tarde, ao visitar a biblioteca, Isabel encontrou um recorte de jornal entre os livros. Não soube dizer se fora deixado ali por acidente ou propósito. O título, no entanto, a congelou por dentro. Uma nota oficial da corte anunciava as intenções de casamento entre um membro da família imperial, identificado apenas pelas iniciais AAL, e uma herdeira da nobreza de Petrópolis, filha da casa Souza e Silva. Ao lado da nota,
Uma breve descrição genealógica associava o nome do noivo ao círculo familiar direto de Dom Pedro II. Isabel sentiu o chão escapar sob os pés. Tudo em seu corpo reagiu como se a verdade finalmente tivesse explodido diante de seus olhos. A nobreza de Augusto não era apenas uma suspeita, era uma realidade. E mais grave ainda, uma realidade vinculada a um compromisso que até então ele havia escondido. A revelação provocou uma avalanche de sentimentos contraditórios. Havia raiva, sim, havia tristeza, mágoa e até vergonha por ter acreditado em uma história incompleta. Mas também havia compaixão. Uma parte dela compreendia que, naquele mundo em que nascer significava obedecer, talvez ele estivesse apenas tentando viver uma pequena liberdade antes de se entregar ao destino que o esperava. Naquela noite, ela chorou em silêncio. Não procurou respostas, não escreveu cartas, não buscou explicações. Apenas sentou-se diante da janela, olhando para as estrelas como quem tentava entender por que o céu permitia que corações tão próximos fossem separados por castas e compromissos antigos. Do outro lado da vila, Augusto enfrentava seus próprios fantasmas. Desde que soubera da aproximação de Henrique com Isabel, sentiu-se pressionado por forças que escapavam ao seu controle. A carta enviada pela tia, uma das matriarcas da Casa Imperial, fora clara. Estava na hora de honrar o acordo feito desde a juventude, unindo-se a Clara de Souza e Silva em um casamento que selaria laços políticos e manteria os interesses da família. Augusto, porém, resistia. Seu amor por Isabel já havia ultrapassado a barreira do desejo. Era um sentimento visceral, enraizado, que se impunha sobre qualquer lógica, mas ele também sabia o peso de seu nome e o preço que ela pagaria se decidisse caminhar ao lado de alguém como ele. Foi então que decidiu afastar-se, não por desamor, mas por proteção. Julgava que, ao desaparecer, pouparia Isabel de ser arrastada para os salões onde o amor era moeda de troca e os afetos não resistiam à etiqueta. Pensava estar fazendo o certo, mas, ao silenciar, deixou espaço para que a dúvida crescesse no coração da mulher que mais amava. A distância entre os dois aumentou. Henrique, percebendo o vácuo emocional, intensificou sua presença. Começou a falar com mais firmeza sobre as intenções de casamento. Apresentava cartas de recomendação assinadas por nomes importantes, mencionava reuniões com ministros e até deixou escapar que poderia garantir um futuro ao sogro caso fosse bem acolhido na família. A pressão sobre Isabel tornou-se insuportável. O pai, cego pela possibilidade de ascensão, passou a impor horários, a filtrar visitas e a criticar abertamente qualquer menção a Augusto. A mãe, silenciosa, limitava-se a observar, com o olhar de quem sabe que o amor, quando reprimido, transforma-se em dor permanente. Em uma manhã de domingo, Isabel desceu as escadas da casa com o olhar firme. Havia tomado uma decisão. Recusaria Henrique. Não importava o custo. Preferia viver sozinha do que sob o peso de um amor imposto. Mas o que ela ainda não sabia era que naquela mesma manhã, Augusto havia partido da vila, sem despedida, sem bilhete, sem retorno previsto. Ele deixava para trás a mulher que amava, convencido de que esse era o maior gesto de amor que podia oferecer. E, com sua partida, deixava em Isabel um silêncio mais ensurdecedor do que qualquer palavra de adeus. A ausência de Augusto não foi imediata como um corte, mas sim como um desbotamento lento. Nos primeiros dias, Isabel acreditava que ele retornaria. Imaginava que houvesse apenas recuado, como tantas vezes fizera, em seus silêncios e distâncias sutis. Achava que ele voltaria com uma explicação, talvez até com arrependimento, mas ele não voltou. A vila silenciosamente seguiu sua rotina. Os comerciantes continuaram abrindo suas portas às 7. As crianças corriam pelas mesmas ruas de terra. O sino da igreja continuava marcando as horas. Mas, para Isabel, o tempo havia parado na última vez em que viu Augusto caminhando para longe, com os ombros levemente curvados, como quem carregava mais do que o corpo podia sustentar. Dentro de casa, a pressão aumentava. Seu pai,
Satisfeito com o afastamento do forasteiro, via agora o caminho aberto para a proposta de Henrique. Começava a falar em alianças, convites e até nos primeiros arranjos formais. Isabel, por outro lado, mergulhava em um estado entre o torpor e a resistência. Negava tudo com palavras curtas, mas, no fundo, sabia que o verdadeiro não que precisava dizer era a si mesma, não a esperança. Mesmo sem notícias, ela tentava entender o que havia de verdade por trás da partida de Augusto. Por que, tendo sido tão intenso, tão cuidadoso, tão atento aos seus sentimentos, ele teria se retirado sem sequer se despedir? Era como se ele tivesse apagado os próprios passos, como se quisesse ser esquecido. E ainda assim, cada detalhe dele permanecia vivo em sua memória com uma nitidez cruel. Foi durante uma manhã chuvosa que algo mudou. Ao receber uma caixa de livros que havia encomendado de um alfarrabista de São Paulo, encontrou entre as páginas de um volume antigo de História Imperial uma carta dobrada com lacre vermelho. Não estava endereçada a ela, tampouco trazia um nome remetente, mas o selo real era inconfundível. Tratava-se de uma correspondência particular, escrita por um membro do gabinete do imperador, dirigida a uma senhora da aristocracia. O texto, redigido com formalidade e ornamentos típicos da época, falava da preparação para o enlace entre Augusto de Alcântara Bragança, membro do ramo colateral da Casa Imperial, e Clara de Souza e Silva, herdeira da terceira geração da linhagem de barões de Petrópolis. Mencionava também o afastamento preventivo de Augusto, por decisão familiar, a fim de protegê-lo de envolvimentos afetivos de ordem inferior à sua posição. Isabel leu cada linha como se fossem lâminas atravessando o peito. Não havia mais dúvidas. O homem com quem compartilhara silêncios, sorrisos e pequenos gestos de ternura era, de fato, membro da família do imperador. E mais, havia sido afastado justamente para não se apaixonar por alguém como ela. Tudo fazia sentido agora. As ausências, os mistérios, os olhares tristes. Ele não havia partido por covardia, tampouco por desamor. Partira porque a própria família o arrancara daquele cenário antes que a ligação entre eles se tornasse definitiva. Partira porque era esperado que pertencesse a um mundo onde o amor era útil, mas nunca espontâneo. Na mesma tarde, Isabel desceu até o Jardim dos Fundos. Carregava nas mãos a carta e a flor seca que ele havia lhe deixado meses antes. Enterrou ambos aos pés de uma árvore antiga, em silêncio. Era o único funeral que podia fazer por aquele amor que ainda respirava, mas já não vivia. No entanto, o destino, sempre caprichoso, não havia dado o seu último passo. No fim daquela semana, uma visitante inesperada chegou à vila. Tratava-se de uma senhora elegante, de aparência severa, acompanhada por um criado silencioso e uma pequena carruagem. Sua presença despertou imediatamente a atenção dos moradores. Ninguém a conhecia, mas tudo nela indicava proximidade com a corte. O destino da visitante foi direto: a casa de Isabel. Identificando-se como Dona Amélia Duarte, dama de companhia da imperatriz, a mulher trazia consigo um pacote embrulhado em linho azul escuro. Pediu para falar com Isabel a sós. Com hesitação, a jovem aceitou. O conteúdo do pacote era simples e devastador. Dentro, havia um retrato pintado à mão. Uma miniatura delicada, de traços suaves, retratando o rosto de Isabel com precisão surpreendente. Ao lado, um medalhão dourado com a inicial de seu nome gravada no centro e uma pequena fita bordada com tons imperiais. Dona Amélia explicou que Augusto mandara fazer o retrato enquanto ainda vivia na vila, sem que Isabel soubesse. A peça fora entregue a ela junto de uma carta pessoal, que a dama não carregava. Segundo dizia, o conteúdo era doloroso demais, mas o gesto falava por si só. Isabel segurou o retrato por longos minutos. Chorou, mas em silêncio. Não de desespero. Desta vez, o choro era de um luto doce, como quem entende, enfim, que amou e foi amada de verdade, mesmo que o mundo não tivesse permitido. Dona Amélia, antes de partir, deixou apenas uma frase curta, envolta de compaixão. Havia ainda uma chance remota
de que Augusto resistisse ao destino que lhe fora imposto. Mas para isso, algo extraordinário teria que acontecer. O tipo de coisa que só os corações apaixonados e corajosos poderiam provocar. Depois da visita, Isabel passou a caminhar sozinha pela vila, mais lentamente. Não havia mais euforia em seus olhos, mas havia dignidade. Carregava em si a certeza de que vivera um amor raro, e também o peso de saber que ele talvez tivesse sido o único. Henrique continuava presente, insistente, sorridente, mas suas palavras já não encontravam lugar algum dentro dela. Isabel, que nunca aceitara viver sob a sombra de conveniências, agora compreendia plenamente o que significava ser vítima de tradições. E naquele ponto da história, a única pergunta que permanecia era: até onde um homem seria capaz de ir para desafiar o sangue e escolher o amor? A capital do império, com seus casarões revestidos de mármore importado e suas avenidas largas, fervilhava em compromissos, aparências e decisões invisíveis que moldavam os destinos de muitos, especialmente daqueles que, desde o berço, não pertenciam a si mesmos. Foi neste cenário que Augusto retornou após sua temporada no interior, já não como um simples agrimensor, mas novamente como o homem que sua linhagem exigia que fosse. Recebido com toda a formalidade esperada, foi alocado em uma ala reservada do Palácio de São Cristóvão, onde a corte se reunia em determinados períodos. Não houve tempo para descanso. As agendas o aguardavam. Havia reuniões com conselheiros, jantares com a nobreza e, sobretudo, as tratativas finais para seu noivado com Clara de Souza e Silva, a herdeira que lhe fora destinada desde a juventude. Clara era tudo o que a corte poderia desejar. Inteligente, discreta, de fala doce e comportamento irrepreensível. Mas para Augusto ela era apenas um reflexo das alianças que não escolheu. A conversa entre eles era cordial, civilizada, porém vazia. Faltava vida, faltava verdade, faltava Isabel. Por dias, ele tentou manter-se dentro do papel que lhe haviam designado, mas a lembrança da vila, dos campos, das tardes silenciosas ao lado de uma mulher que lia poesia e sorria com os olhos, tornava tudo mais difícil de suportar. Era como viver uma mentira vestida com ouro. As notícias de seu retorno espalharam-se. Cartas foram trocadas entre casas nobres. Os jornais sociais faziam menções discretas ao futuro enlace, como se o destino estivesse selado. Mas ninguém sabia da luta silenciosa que Augusto travava consigo mesmo. De forma inesperada, ele buscou conselhos fora dos corredores oficiais. Procurou um antigo amigo da juventude, um bispo aposentado, conhecido por sua sabedoria e por não dever lealdade cega à corte. Foi ele quem ouviu, pela primeira vez, a história completa do amor vivido com Isabel. E foi ele também quem disse, com serenidade, que abandonar um sentimento verdadeiro era muitas vezes mais grave do que desonrar um título. Essas palavras plantaram a decisão em Augusto. Naquela mesma noite, redigiu uma carta formal à tia, figura central da família imperial, recusando o noivado com Clara. Explicava que não havia desrespeito, tampouco escândalo, mas que não poderia, em consciência, selar uma união política à custa de um coração partido, o dele e o de uma mulher que, mesmo distante, ainda lhe habitava. A reação da corte foi imediata. Houve espanto, murmúrios, ameaças veladas. Romper um acordo entre famílias poderosas era mais do que desrespeito. Era visto como traição ao próprio sangue. Augusto sabia o risco que corria. A renúncia ao casamento poderia resultar em afastamento da linha de sucessão nobre, perda de propriedades, exílio político e, acima de tudo, desonra silenciosa, aquela que não se menciona, mas se sente. Mesmo assim, manteve sua posição. Enquanto isso, em uma vila distante, Isabel também se transformava. Após o silêncio deixado pela partida de Augusto, não buscou mais justificativas. Aceitou o fim com a dignidade que sempre a acompanhou, mas não permitiu que o vazio definisse sua vida. Aos poucos, passou a dedicar-se aos estudos, às atividades do comércio da família
E a leitura, sua eterna companheira. Henrique ainda rondava. Suas intenções tornaram-se cada vez mais evidentes. Passou a pressionar, usando a proximidade com o pai de Isabel como ponte para tentar dobrar sua resistência. Mas ela, mesmo sem Augusto, recusava-se a ceder. Havia decidido que não trocaria o amor que sentiu por uma conveniência fria. Apesar do tempo, Isabel nunca deixou de sentir a presença de Augusto nos detalhes mais corriqueiros. Era ao ouvir uma peça ao piano, ao folhear um livro e encontrar uma citação grifada, ao caminhar pelos mesmos caminhos que percorreram juntos. Mesmo sem notícias, a lembrança dele era viva, pulsante. Foi nesse intervalo que chegou uma carta à vila. O envelope era simples, mas o lacre trazia novamente o símbolo imperial. A caligrafia era conhecida. Dentro, poucas linhas. Augusto não fazia promessas, não pedia perdão. Apenas dizia que havia renunciado ao que o mundo esperava dele e que, embora não soubesse o que o futuro traria, estava pela primeira vez em paz com o que carregava no peito. Isabel leu a carta com os olhos úmidos, mas não chorou. Havia algo diferente naquela dor. Era como se, finalmente, o amor deles não estivesse mais sob o julgo da mentira. Era real. E agora, também era livre. A resposta dela nunca foi enviada por carta. Mas, nas semanas que se seguiram, Isabel começou a preparar uma viagem. Anunciou ao pai que faria uma visita a uma tia distante, na capital, para descansar da vila e expandir horizontes. Ele protestou, mas a mãe interveio. Talvez tivesse reconhecido que havia ali mais do que apenas um passeio. Havia uma escolha. No fundo, Isabel já sabia que aquela viagem não era um deslocamento geográfico. Era uma travessia emocional. Ia ao encontro do homem que a amava não como um nobre ama sua posição, mas como um homem ama aquilo que o liberta. E mesmo sem saber se ele a esperava, ela precisava descobrir. A viagem até a capital foi longa, desconfortável e carregada de incerteza. Isabel partiu sem garantia de ser recebida, sem saber se seria bem-vinda ou sequer esperada. Mas havia dentro dela uma convicção silenciosa, daquelas que não dependem de respostas. Era a mesma certeza que a sustentara nas madrugadas sem notícias, nos dias em que o nome de Augusto era apenas um eco, e nos momentos em que tudo ao seu redor parecia conspirar contra o sentimento que ainda vivia em seu peito. Ao chegar, hospedou-se na casa de uma prima distante, mulher compreensiva e de poucas perguntas. Não revelou seus planos com detalhes, apenas disse que precisava rever alguém, e que isso não era assunto de salão, mas de alma. Os dias seguintes foram de espera tensa. Isabel não sabia como se aproximar. Augusto havia rompido com as expectativas da corte. Estaria recolhido? Exilado? Afastado pela família? As informações eram poucas, e os muros da nobreza eram altos para quem não nascera dentro deles. Foi durante uma manhã chuvosa que, ao atravessar a rua em direção a uma pequena livraria, ela o viu. Ele estava parado sob a marquise, observando a calçada molhada com o mesmo olhar distante que ela conhecia tão bem. O tempo pareceu suspender a realidade por um instante. Augusto também a viu, mas não se moveu de imediato. Havia nos olhos dele algo entre a incredulidade e a plenitude, como se parte de si soubesse que aquele reencontro aconteceria, mas jamais ousara imaginar como seria. Eles não se tocaram, não trocaram palavras, mas tudo foi dito ali. O silêncio entre eles era, agora, uma linguagem plena de significados. Nos dias que se seguiram, encontraram-se com frequência, longe da vila, longe das obrigações impostas pela família e pela sociedade. Eram, finalmente, apenas duas almas tentando se reencontrar. Augusto contou sobre a renúncia, sobre as reações da corte, sobre o afastamento estratégico que impuseram a ele. Revelou também a solidão em que mergulhou, e como o gesto de Isabel em vir até ele fora, para sua alma, um gesto de salvação. Mesmo com a liberdade parcial que agora experimentavam, sabiam que havia um obstáculo maior à frente. A corte ainda o via como um membro da linhagem imperial,
mesmo com a renúncia às obrigações políticas. E havia vozes que murmuravam que um romance com uma moça sem título poderia manchar o nome da família. Essa tensão culminou em um convite inesperado. Dom Pedro II, o próprio imperador, desejava falar com Augusto. O imperador, homem austero, mas também conhecido por sua sensibilidade e defesa da cultura, pedira uma audiência privada com o primo, após ter sido informado, por vias indiretas, da renúncia e do nome de Isabel. A reunião aconteceu em uma sala discreta, longe dos olhos do conselho e dos ouvidos da imprensa. Ninguém jamais soube exatamente o que foi dito, mas quando Augusto saiu de lá, sua expressão era de serenidade. Mais tarde, ele contou a Isabel que o imperador ouvira tudo com atenção, inclusive os detalhes que envolviam o tempo na vila, o rompimento do noivado e a visita inesperada dela à capital. Dom Pedro, diferente do que a corte esperava, não condenou. Disse apenas que conhecia os limites da política, mas também conhecia os limites do coração, e que às vezes era necessário desafiar uma estrutura para preservar o que havia de mais humano em um império: o amor. A bênção não foi oficializada em documentos nem registrada em proclamações, mas foi concedida. O imperador, com sua autoridade silenciosa, permitiu que Augusto escolhesse o próprio caminho, mesmo que isso significasse afastar-se de privilégios, títulos e da política que o aguardava. Após essa conversa, tudo mudou. Augusto e Isabel passaram a viver longe dos olhos da corte, mas não na sombra. Casaram-se discretamente, em uma cerimônia simples, celebrada por aquele mesmo bispo que ouvira a confissão do amor meses antes. Os poucos convidados presentes sabiam que ali não havia pompa, mas havia verdade, e isso bastava. Escolheram morar em uma pequena propriedade ao sul da província do Rio, afastados dos salões, mas cercados pela natureza e pela paz que tanto buscavam. A casa era modesta, mas iluminada. Tinha livros por todos os lados, janelas amplas e um piano antigo que Isabel usava nas tardes em que o silêncio era bonito demais para ser interrompido. A vila, ao saber do desfecho, dividiu-se entre os que admiraram a coragem de Isabel e os que nunca aceitaram que alguém como ela pudesse ser escolhida por um homem como Augusto. Mas nada disso importava. O mundo podia continuar com seus julgamentos, porque eles, enfim, estavam onde sempre pertenceram, um no outro. Augusto retomou discretamente seu trabalho com mapas e projetos, não mais como representante da coroa, mas como consultor independente. Escolheu trabalhar por convicção, não por obrigação. Isabel, por sua vez, passou a escrever cartas, memórias e, eventualmente, histórias inspiradas no amor que viveu. Nunca com nomes, mas sempre com alma. A vida que construíram foi simples, mas não comum. Eram dois que ousaram desafiar o destino, romper os muros da tradição e escolher o afeto acima da função. E isso, por si só, já era revolucionário. Os anos passaram como passam as marés calmas, sem alarde, mas com a força silenciosa de quem molda as pedras ao redor. O tempo, que em outros casos apaga e desbota, com Isabel e Augusto apenas aprofundou o que já era enraizado. A casa que construíram juntos, afastada dos centros urbanos e do burburinho da aristocracia, tornou-se um refúgio para tudo aquilo que não cabia nos salões. O silêncio compartilhado, o afeto sem disfarce, a liberdade de amar sem olhar por cima dos ombros. Ali, o amor não era uma obrigação social nem um privilégio secreto. Era cotidiano, era escolha renovada. Augusto envelheceu com a serenidade de quem não devia nada ao mundo. Os traços do homem da corte permaneceram em seus gestos. A postura ereta, o cuidado com as palavras, a escuta atenta. Mas a vida ao lado de Isabel o ensinou uma nova forma de nobreza. Aquela que se revela na humildade dos dias simples. A política, os jantares diplomáticos, os compromissos herdados, tudo isso ficou para trás, como ecos de uma vida que não era sua. Isabel, por sua vez, floresceu. Tornou-se uma mulher admirada por sua sensibilidade, sua firmeza
e sua capacidade de enxergar além do óbvio. Escrevia com frequência, e suas palavras, embora discretamente circuladas em círculos literários femininos, tocavam o coração de outras mulheres que, como ela um dia fora, sonhavam com um amor que as visse por dentro. Tiveram 2 filhos. Criaram-nos com o mesmo espírito livre que os unira, sem títulos, sem protocolos, mas com um profundo senso de verdade. Ensinaram-lhes que nascer não é destino, e que coragem é, muitas vezes, amar o que o mundo diz ser impossível. Durante muito tempo mantiveram-se distantes da corte, não por imposição, mas por escolha. O contato com Dom Pedro II foi mantido em silêncio e respeito. O imperador, já em seus anos mais maduros, acompanhava discretamente os passos do primo que ousara recusar o destino, e embora nunca o tenha celebrado publicamente, jamais o repreendeu. A história de Isabel e Augusto, no entanto, não ficou esquecida. Com o tempo, os moradores da vila onde tudo começou passaram a contá-la como uma espécie de lenda local. Falavam do homem que chegou como agrimensor, mas que, na verdade, carregava sangue real. Falavam da moça que preferiu seguir seu coração, mesmo sabendo que o mundo poderia puni-la por isso. Falavam do casal que renunciou aos títulos, mas não ao amor. Anos depois, uma de suas netas, já adulta, encontrou entre os papéis guardados da avó uma série de cartas costuradas com fitas antigas. Nelas, havia a história completa, desde o primeiro olhar na praça até o momento em que decidiram caminhar juntos para longe das expectativas alheias. Aquela neta, movida por admiração e reverência, transformou os relatos em um livro publicado anonimamente, que percorreu os círculos literários da corte como uma obra de ficção. Muitos leram. Poucos souberam que era verdade. Já velhos, Isabel e Augusto passaram a viver com a tranquilidade de quem não tem mais pressa. Passavam tardes inteiras sob a sombra das árvores, lembrando dos tempos em que tudo era dúvida. Agora, cada rugo no rosto era um mapa das batalhas vencidas, não com armas, mas com escolhas corajosas. Quando Isabel adoeceu, foi Augusto quem a acompanhou em cada etapa da fragilidade. Lia para ela todos os dias, trazia flores frescas do jardim e tocava pequenas melodias ao piano, mesmo sem saber tocar bem. Ela sorria, sempre. Sabia que havia amado e sido amada até o fim. Sabia que a história que viveram jamais seria esquecida, mesmo que não estivesse escrita nas pedras dos palácios. Após sua partida, Augusto permaneceu em silêncio por um longo tempo. Envelheceu mais rápido. Caminhava pelos mesmos campos onde, um dia, haviam falado sobre a liberdade. Às vezes era visto olhando para o horizonte, como se ela ainda estivesse ali. Partiu em uma manhã serena, com o mesmo semblante calmo que sempre carregou. Foi enterrado ao lado dela, sob uma árvore antiga, em um terreno afastado, sem túmulo de mármore, sem brasões, sem discursos. Na lápide apenas uma frase simples, escolhida pelos filhos. Aqui repousam 2 que se amaram acima dos nomes e das leis. E com isso, Isabel e Augusto tornaram-se para sempre parte da história que ousaram escrever com o próprio coração. Eles escolheram amar onde o mundo mandava recuar. Ela, sem título, ousou acreditar que podia ser rainha no coração de um homem que nascera entre coroas. E ele, nascido para servir à corte, preferiu servir ao próprio coração. Isabel e Augusto desafiaram tudo o que se esperava deles: nome, poder, promessas alheias. E no fim, escreveram uma história que o tempo não ousou apagar. Porque há amores que não precisam de coroas. Eles apenas precisam ser verdadeiros. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem acredita no amor que vence até o império.